Presidente, muito obrigado. Eu fico surpreso, indignado aqui com as palavras e a desfaçatez do depoente. Aqui ele entra no rol de pelo menos 4 ou 5 pessoas que vieram aqui com um nível de arrogância absurdo. Antônio Carlos Antônio Careca veio aqui também com esse mesmo nível de arrogância, mas me parece até que Antônio Carlos o Careca foi mais comedido e fez menos provocações a essa comissão. Então, acho que Vossa Senhoria entra nesse rol desses criminosos. Maurício Camisotti, Virgílio Oliveira, Stefanuto e agora Carlos Roberto Lopes, que me pareceu de uma coragem extrema, mas parece que tem um sentimento comum a todos eles. Eles acham realmente, têm convicção de que o crime compensa, e o crime compensa exclusivamente para as suas famílias. Tem um círculo, é o mesmo modus operandi, presidente. E essa rede de familiar que o senhor Antônio coordena junto com as suas famílias e agregados é muito maior, me parece até, do que o próprio Careca do INSS. E de um nível de arrogância e coragem que eu vou lhe dizer, é assustador, chega a ser um perfil que eu lhe dizer até mesmo psicopata, sabe? No sentido da saúde mental, porque uma pessoa é isso, né? O psicopata, ele mata e não tem um sentimento nenhum sobre aquilo, comete um crime, não tem nenhum sentimento sobre aquilo, sobre os milhões de pessoas que afetou. E eu quero lhe dizer aqui, eu anotei aqui e me somo a todos aqueles parlamentares que também veem crimes na sua fala, principalmente os já levantados aqui pelo deputado Kim. Eu colocaria algumas tipificações. Primeiro, fraude contra o INSS, estelionato previdenciário. A sua conduta aqui mostrada pelo relator, e eu queria deixar isso claro, está apresentada pelo relator. Queria parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência trouxe dados aqui, teve fraude aqui apresentada, dados concretos. Vossa Excelência apresentou as fichas aqui, fraudulentas, crianças de 9 anos, gente morta, gente que... Ou seja, é uma loucura isso que está acontecendo aqui. Vossa Excelência trouxe os dados. Eu entendo que aqui você tem uma demonstração factível de crime e de fraude contra o INSS e estelionato previdenciário. Tem base legal para isso, tem o artigo 171 do Código Penal sobre estelionato contra entidades de direito público ou Instituto da Economia Popular, Assistência Social ou Beneficência. Associação criminosa, organização criminosa, o senhor conduziu e está claro para todos nós que essas entidades, que o senhor conduz mais de 5, 6 entidades, o senhor tem essa capacidade de dizer que tem um sindicato quando não tem um sindicato, quando não tem, inclusive, carta sindical, e mesmo assim fez uma organização, montou uma organização criminosa e tem base legal para isso. Tem o artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, 3 ou mais pessoas para cometer crime. Os senhores cometeram um crime, está claro, em toda a exposição do relator e tudo que foi falado aqui, demonstrado, inclusive pela Polícia Federal, lavagem de dinheiro. Alguém tem dúvida que o senhor cometeu a conduta de utilização de empresas de hold mineradoras, que o senhor também tem composição, agropecuárias, banco digital e aquisição de patrimônio de luxo para dissimular a origem ilícita de recursos? Os senhores estão lavando dinheiro. Os senhores estão lavando dinheiro. Eu quero dizer para o senhor que tem inclusive uma carta da PIB. O senhor vem para cá, eu sou lá da Amazônia, do Amapá. O senhor vem aqui fantasiado, porque o senhor não tem nenhuma relação com os povos indígenas. Vem pintado como se estivesse se protegendo espiritualmente. E a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, fez uma nota de repúdio à atuação fraudulenta da Conafer nos territórios indígenas. Está aqui. Eles não reconhecem. O senhor pode tentar se pintar e se desconfigurar a cultura indígena. Eu não estou lhe perguntando, eu estou falando. Quando estiver que lhe perguntar alguma coisa, eu vou lhe acionar. Tá certo? E eu nem quero lhe ouvir muito, porque eu cansei de ouvir tanta mentira aqui. Eu não estou muito preocupado com a sua fala, porque é dissimulada. É a desfaçatez em plena aqui. Então eu não estou interessado se o senhor vai falar, vai ficar calado. O senhor está cometendo crime aqui, eu espero sinceramente que o senhor tenha o mesmo destino da Georgina de Freitas, que teve 14 anos de prisão, fugiu, desviou 2 bilhões, mas passou 14 anos presa. E nós aqui, meu amigo, no que depender da gente e de mim,
e eu imagino que é da maioria desse Congresso Nacional, nós vamos lutar para que Vossa Senhoria esteja presa por tudo que está fazendo. Tá certo? Então, falsidade ideológica e documental, conduta, declaração falsa de natureza sindical da Conafé, inserção de dados falsos em fichas de filiação e documentos enviados ao INSS, ocupa o INSS. Eu quero aqui ressaltar e inclusive fazer referência aos funcionários do INSS. Teve aviso, teve muito aviso. A história desse processo tem uma série de servidores que estão dizendo que tem fraude, tem fraude, tem fraude, tem fraude, e tem um período histórico disso, apresentado também aqui pelo nosso relator, que começa em 2019, ali, 19 e 20, quando dão causa para Vossa Senhoria de usar esses acordos de cooperação técnica, é impressionante. Tem um período histórico ali, onde tem um secretário do INSS, que hoje é senador e que dá autorização a representantes do INSS para liberarem o próprio acordo de cooperação técnica que estava sendo negado pelos servidores do INSS. Ou seja, dão um cavalo de pau na direção política da condução das denúncias, dão um cavalo de pau. E aí eu quero resguardar também a imagem de alguns servidores que são legítimos. Foi gente afastada. Foi gente afastada por uma operação política construída por agentes políticos do governo do Bolsonaro. Foi apresentado pelo relator aqui. Nós vimos isso. Está nos autos também. Então, Vossa Senhoria pega até e culpa, até morto. Tá certo? Então, portanto, falsidade ideológica e documental. Base legal, artigo 299 do Código Penal, falsidade ideológica. Artigo 297 do Código Penal, falsidade de documento público. Autocontratação fraudulenta, gestão fraudulenta. O senhor relatou aqui, tem documentos sobre a autocontratação fraudulenta. Conduta, assinatura de termo de confidencialidade consigo mesmo, ocultando remuneração. Gestão de entidade em benefício próprio. O senhor tem documentos aqui mostrando que o senhor fez um termo de confidencialidade consigo mesmo. Olha que loucura. Continuando. Base legal, artigo 168, Código Penal, apropriação indébita na qualidade de gestor. Artigo 4º, gestão fraudulenta de instituição financeira, se equiparado ao Terrabank. 6º, ameaça e coação. Tem também nos autos a ameaça e coação a servidores. Se for comprovado o envolvimento dele nessa investigação, se for comprovado, o senhor se enquadra exatamente aqui. E tem nos autos também, acho muito importante a fala do deputado Pimenta, quando solicita a Polícia Civil os relatórios que vêm para essa CPI. Conduta, servidor do INSS relatou ameaças de morte ao investigar irregularidades da Conafé. Certo? E no final, improbidade administrativa. Quando em convênios públicos, a conduta, o uso da Conafé para obtenção de recursos mediante convênios com órgãos federais, apesar das irregularidades, que foi também demonstrado pelos servidores. Então, eu queria finalizar citando e pedindo a Vossa Excelência, presidente, que possa exatamente receber todas essas informações para que a gente possa realmente sair daqui com uma resolução e deixando claro que nós temos um tempo. Nós temos aí, eu quero que a gente saia daqui com a capacidade nossa de entender quem deu causa nisso e aplicar as resoluções, as normativas para que a gente possa superar esse momento de crise e vergonha nacional a partir do momento que nós temos esse tipo de esquema fraudulento sendo conduzido por esse grupo, né, de fraudes e pessoas que, lamentavelmente, deveriam proteger o aposentado e o pensionista e, na verdade, aplicaram um golpe gigante. Então, eu finalizo aqui apenas desejando que Vossa Senhoria tenha essa mesma finalidade, esse mesmo fim, que muitos que cometeram esse crime, como é o caso de Georgina de Freitas, e eu não tenho dúvida, não falo isso para desejar mal a ninguém, mas digo isso porque eu não tenho dúvida de que
Vossa Senhoria operou um esquema bilionário de fraude, beneficiando a sua família e falando claramente para a gente aqui, sem nenhum pudor, que isso é perfeitamente possível e normal. Então, muito obrigado, desejo uma boa noite a todos os congressistas. Obrigado, deputado. O advogado me passou em mãos aqui uma declaração da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI. Órgão instituído com a finalidade de assistir o indígena, vem declarar, junto a quem possa interessar, que Carlos Roberto Ferreira Lopes, nascido em 25 de 1 de 79, portador da RG número tal, CPF, o mesmo autodeclara indígena da etnia Tapuia. É residente do território indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu, onde convive com seus familiares em regime de economia familiar, assistido por esta fundação de acordo com a Lei número 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que rege o Estatuto das Comunidades Indígenas Brasileiras. Pau-Brasil, Bahia, 14 de 2 de 2025. É a declaração que foi passada aqui sobre a condição de indígena do senhor Cláudio. Autodeclaração.